Prontinho, gente. Bom dia de novo. A gente segue o módulo 1, agora com a segunda aula do dia, depois da aula do Luan. A gente vai contar com a Linda, que está aqui com a gente. A nossa segunda aula, como está aqui no slide da Linda, é de Fundamentos de Investimento Sustentável e Financiamento Verde, em que a gente vai introduzir conceitos de investimento sustentável, de financiamento verde, ESG e finanças de impacto, dando alguns exemplos de instrumentos financeiros inovadores e critérios de elegibilidade para projetos com análise de frameworks com os Green Bond Principles e taxonomias verdes. A Linda é graduada pelo ITA, tem especialização no Instituto Mauá Tecnologia, INSPER e Cambridge University. Ela exerceu cargos de liderança no ABN Real, no Santander e na Febraban, e nos últimos 8 anos tem trabalhado com assessoria às empresas e projetos sustentáveis em planejamento e soluções de sustentabilidade, finanças sustentáveis, mudanças climáticas e inovação, apoiando a transformação dos negócios alinhados à sustentabilidade, princípios ESG e economia de baixo carbono. A Linda exerce a atividade de coordenação de engajamento do setor financeiro no Climate Finance Hub Brasil, que o Luan chegou a mencionar para a gente, eles são colegas lá, e ela também é a coordenadora de finanças sustentáveis no Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima, o FBMC, é membro do Comitê Nacional do Fundo Clima do Ministério do Meio Ambiente, conselheira ESG da empresa de IPSG, do Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, da Impacta Finanças Sustentáveis e do Comitê Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp. Ela é professora convidada da Fundação Dom Cabral, da Fundação Armando Álvares Penteado, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, além da gente ter o prazer de contar com ela no corpo docente da primeira edição do curso Finanças Climáticas do Amanhã, da Escola de Ciências do Amanhã, daqui do museu. Linda, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente de manhã. A gente está muito feliz de contar com você no corpo docente, inclusive pela coincidência, né, que a gente descobriu, eu particularmente descobri, de você ter tido uma participação super especial na criação do próprio Museu da Manhã, né? Então, queria passar a palavra para você complementar a sua biografia e talvez até compartilhar essa curiosidade com você, se já não tiver prevista na sua apresentação, Linda. É um prazer sempre falar com você. Muito obrigado, a palavra é sua. Bem, obrigada, Felipe, obrigada aí ao Museu da Manhã, né, pelo convite, porque o museu, como o Felipe apresentou, ele está no meu coração, porque ele faz parte, eu pude participar da criação do projeto, né, do Museu da Manhã. Essa foto que vocês estão vendo foi a foto que saiu no jornal O Globo do Rio de Janeiro, no dia 18 de dezembro, logo após a inauguração, e poder ter participado juntamente com a Prefeitura do Rio e a Fundação Roberto Marinho da criação do museu, da concepção do museu, foi muito, para mim, muito impactante, né? Esse o prédio do Museu da Manhã, na época eu era head do Banco Santander, de sustentabilidade, e nós fizemos questão que o museu retratasse a coerência, né, da questão da gente olhar sustentabilidade e clima no museu. Então, esse prédio é certificado LEED Ouro, ele foi desenhado pelo arquiteto Calatrava, que é um grande arquiteto espanhol. A concepção, vocês estão vendo em cima do museu, todo o design das placas, né, de energia solar. Naquela época não tínhamos placas de energia solar no Brasil, essas placas vieram da Dinamarca, e eu pessoalmente acompanhei toda a dinâmica de certificação, porque era essencial que nós tivéssemos essa coerência em relação a tudo que nós tratamos no museu. Inclusive, o tema de mudanças climáticas foi escolhido por nós para que retratasse o conceito do amanhã, né? Não poderíamos deixar de falar do futuro sem olhar o tema do clima. Quem não conhece o museu, eu, assim, logicamente, recomendo muito a visita no museu, porque hoje o Museu da Manhã é um dos museus mais visitados, aliás, acho que é o museu mais visitado, né, Felipe, do Brasil, e é muito lindo a gente fazer um passeio, um roteiro lá dentro. Então, eu
nós estamos comemorando 10 anos do museu esse ano, e essa comemoração eu volto, né, a ter o contato aqui com o museu, e me deixa muito feliz de estar aqui novamente, gente. Obrigada aí, realmente, Felipe, pela oportunidade. E aqui nós vamos falar sobre finanças, o professor deve ter trazido uma série de conceitos, mas nós vamos falar um pouco do conceito de finanças sustentáveis, porque se nós não falarmos sobre a conceituação maior de finanças sustentáveis, a gente não consegue chegar no financiamento verde nem no financiamento climático, tá? Então, para a gente começar, eu não sei o quanto vocês já tiveram de definições, mas eu vou falar rapidamente sobre a sustentabilidade e alguns conceitos essenciais para a gente falar dos financiamentos. Então, sustentabilidade, gente, ela foi definida lá atrás pela doutora Gro Brundtland, que era diretora do meio ambiente da ONU. Em 1986, ela colocou a definição de que o desenvolvimento sustentável é atender às necessidades das gerações presentes, sem prejuízo ao atendimento das necessidades das gerações futuras. Uma frase muito interessante e extremamente complexa de se implementar quando a gente fala em termos de país, quando nós falamos em termos de empresas, né? E quando a gente fala finanças, nós estamos falando do setor financeiro. Então, quando a gente traz a sustentabilidade para dentro do setor financeiro, na década de 90, um economista chamado John Elkington, ele trouxe o conceito do triple bottom line. O que é o triple bottom line, né? São as 3 linhas finais. O que é esse conceito? Quando a gente olha um balanço, né, um balanço econômico, geralmente o que importa? Aquela última linha que é o resultado. Aí ele colocou 3, né, o triple, 3 linhas finais, onde ele fala, então, da questão do meio ambiente, do social e da questão econômica. E dentro do conceito da sustentabilidade para o setor econômico, é importante dizer que não é abrir mão do econômico, mas integrar as dimensões sociais e ambientais em todas as nossas decisões. E aqui eu trago um retrato do que reflete isso. Quando a gente fala, né, da bola maior meio ambiente, nós estamos falando do planeta Terra. O planeta Terra e a sociedade está inserido nela. E a economia, ela é um modelo que foi desenhado pelo homem, né? Então, se a gente destrói o meio ambiente, naturalmente não haverá nem sociedade, nem economia, né? Então, esta visão a gente precisa ampliar nas tomadas de decisões, e é o que a gente chama de pensar sistemicamente. Então, como que tudo isso interfere um no outro? Então, a economia interfere na sociedade, a sociedade interfere no meio ambiente, o meio ambiente interfere na economia e assim por diante. Então, essa interdependência, ela, cada vez mais, ela apresenta uma série de pontos que precisam ser avaliados. Escassez de recursos, demanda de água, mudanças climáticas, o envelhecimento da população e várias pressões que a sustentabilidade traz. E quando a gente fala no mundo corporativo, então, estas pressões, né, eu falo não só no mundo corporativo, mas quando a gente fala de municípios, governos, todas essas pressões, elas entram pressionando, e a estratégia. Essa estratégia significa entender todas essas pressões, fazer uma prevenção de riscos, fazer a identificação de oportunidades. Por quê? Porque a gente precisa redirecionar o capital para as oportunidades. Só fazendo dessa forma é que nós vamos conseguir gerar algum tipo de valor. E esse valor, ela depende muito de uma visão da liderança. Não, e liderança aqui, gente, não é só a liderança executiva ou das chefias, né, do setor público, etc. Não, ele depende também da nossa liderança individual de entender e tomar atitudes, ter uma responsabilidade, no caso das corporações, das instituições, de ter transparência, né, na questão de relatórios, divulgação, olhar a reputação, porque tem uma base aí de conceitos éticos,
fazer uma inovação, porque se a gente não mudar, a gente não vai conseguir fazer diferente. Se nós seguirmos as mesmas coisas, nós vamos continuar tendo os mesmos problemas. E tudo isso tem que ter, então, olhando essas pressões, criar a resiliência. E, mesmo assim, ainda era muito amplo, porque nós estamos falando do planeta Terra. Aí, em 2005, numa publicação do Banco Mundial, juntamente com o Pacto Global, foi criado a terminologia ESG em inglês, ou ASG em português, porque ambiental, social e governança, tá? No caso do inglês, environmental, né, que é a questão do ambiental. E o que significa tudo isso? Significa que deve-se criar uma estratégia que considere esses 3 pilares, o ambiental, o social e a governança, para que haja uma forma de se olhar sistemicamente todo e qualquer impacto, todo e qualquer investimento, de forma que essa criação de valor pode ser tanto uma questão financeira quanto não financeira, e essa organização que tiver cada vez mais entendendo com profundidade, ela vai gerar benefícios cada vez mais tangíveis. Dessa forma, o que nós estamos falando é o que significa, então, a importância da sustentabilidade, né, e o ISG para as empresas, instituições, municípios. Nós estamos falando de olharmos as questões de riscos, quais são os danos à reputação, interrupções de fornecimento, criação de valor para aumentar a atração de investimentos e de talentos, né? A inovação, então, como que eu reduzo custos e gerando novas oportunidades de negócios, e como é que eu produzo o produto ou serviço com menos emissões, com menos impactos ambientais e sociais, mas consigo manter, né, a atividade em si. Então, para os stakeholders, a gente tem que olhar cada vez mais o que é que os investidores estão trazendo e pedindo para ser implementado como práticas de negócios sustentáveis, como é que esses investidores estão pedindo para reduzir os riscos, como é que os funcionários vão valorizar esse trabalho, como é que eles vão se engajar, como se cria uma cultura dentro da organização, para que os funcionários entendam e pratiquem, porque muitas vezes é imposto uma política, né, de sustentabilidade ou de clima, sem que o funcionário consiga entender aquilo que está sendo colocado, e ele não consegue colocar aquilo em prática, tanto na ação do profissional, quanto na ação individual, pessoal. E, naturalmente, clientes, né? Como olhar os clientes e como trazer para o cliente um produto, um serviço que realmente esteja em linha com tudo isso que a gente está falando, de reduzir impactos, reduzir as emissões e tudo mais. E de jamais deixar de olhar as comunidades locais, como é que traz essa questão da justiça social, como é que a gente faz com que tudo isso inclua todas as pessoas e não deixe literalmente ninguém para trás. Então, quando a gente fala do ESG, nós estamos falando de integrar práticas de sustentabilidade nas operações das empresas, dos municípios, das instituições não governamentais e assim por diante, que criem um valor de longo prazo, que reduzam esses riscos, que inovem, atraiam e retenham esses talentos e melhorem suas relações com investidores, com os funcionários, clientes e comunidades locais. Então, isso tudo, ele tem que ser estudado, avaliado. Então, esse ano, em março, nós tivemos um fórum global de economia, onde eles apresentam os top 5 riscos que o mundo deverá enfrentar nos próximos 2 anos e também daqui a 10 anos. Então, nós temos aí os riscos, né, as cores representam o azulzinho, um risco econômico, o verdinho é o ambiental, o laranjinha é o geopolítico, o vermelho é o societário e o roxinho é o tecnológico.
Então, daqui a 2 anos, os grandes itens de riscos que estão ligados à economia do mundo é a questão da desinformação, que é a questão das fake news que estão sendo divulgadas, cada vez mais se criando, né, informações que não têm uma veracidade ou embasamento técnico. O outro ambiental, desastres naturais e eventos climáticos extremos, a questão do confronto geoeconômico, a polarização da sociedade e a espionagem cibernética e guerra. Daqui a 10 anos, olhando aqui o lado direito, vocês vão perceber que dos top 5, 4 são ligados com as questões ambientais. Nós vamos ter cada vez mais a preocupação com desastres naturais e eventos climáticos extremos, a perda da biodiversidade e colapso de ecossistemas, mudanças críticas para os sistemas terrestres, escassez de recursos naturais e a desinformação. Gente, quando eles colocam esses top 5 riscos, é em cima de uma série de análises técnicas e de cenário. Não significa que isso vá acontecer. Quando a gente traz um cenário, a gente está falando que, face ao modelo e à forma como estamos fazendo, isto é o que tem de probabilidade de ocorrer. Então, daqui a 10 anos, se a gente não mudar absolutamente nada, continuar fazendo da mesma forma, é exatamente esses itens que têm a maior probabilidade de estar presente nas nossas vidas. Então, esse alerta que o Fórum Econômico dá é para a gente começar a revisitar tudo que cerca a nossa vida em termos de ações nos nossos negócios, nossos serviços, nossas prestações mesmo de educação, etc. Então, quais são as megas tendências que vão impactar os negócios? Como é que essas organizações precisam avançar suas estratégias de sustentabilidade? Então, a geopolítica está remodelando o comércio, as cadeias de suprimentos, as relações internacionais, mas as mudanças climáticas estão aí, e elas não estão nem aí com a geopolítica, gente, elas vão acontecer. Eu brinco que as mudanças climáticas é o item mais democrático do mundo, ele é para todos, ele não discrimina ninguém, nem por raça, nem por classe social, nem nada, ele acontecerá para todos. Então, isso é um tema que tem que se olhar, nós já estamos enfrentando aí, isso aqui são as fotos reais, né, de incêndios que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, as enchentes que nós estamos enfrentando aqui no país, e essas tendências também avançam nas questões de energia, e é chamado de transição energética. Vocês devem estar escutando muito na mídia a transição energética, a questão do petróleo, do combustível, etc. Então, o Brasil ainda, em termos de energia elétrica, nós temos as chamadas fontes renováveis. Então, nós temos energia do sol, a solar, né, dos ventos, eólicas, nós temos energias de biomassa, né, que são os resíduos que vêm principalmente da agricultura, nós temos mini PCHs, né, que são as centrais hidrelétricas pequenas, temos energia de ondas ali na região de Pecém, temos alguns modelos de geotérmica, aí do lado de combustíveis nós temos o etanol, temos os biocombustíveis, mas o mundo, não é só o Brasil, nós somos muito dependentes do petróleo, porque o petróleo, ele não é só gasolina e diesel, né? O petróleo é uma fonte que ele entra no plástico, no diesel, no pneu, na estrada, no asfalto, nas roupas sintéticas. O petróleo e seus derivados, ele está intrinsecamente em nossas vidas. Então, a preocupação de que o petróleo vai acabar tem um propósito da gente conseguir fazer a substituição disso tudo, mas a gente precisa acelerar essa substituição em função de ser um alto emissor de carbono. Então, a gente tem alguns dados do tipo, a British Petroleum, ela divulgou um estudo que aponta que o fim das reservas de petróleo será nos próximos 53 anos, 2067. Gente, vamos supor que a gente não trabalhe em nenhuma substituição. Não teremos mais transporte,
né, porque nós dependemos de diesel no transporte marítimo, dependemos nas principais rodovias, nós temos gasolina, a aviação, onde nós temos o querosene, aí nós temos aí as roupas, a energia elétrica, os motores, etc. A gente regride séculos e séculos. Então, a necessidade da gente avançar rapidamente na substituição tem a ver com a retenção também da temperatura global, porque a gente precisa manter a temperatura média em 1,5 graus, porque aí, senão, os impactos são muito maiores, e nós precisamos investir muito na substituição de tudo isso, porque nós precisamos ter, se nós queremos manter, né, uma qualidade de vida mínima, a gente precisa substituir muita coisa. Então, a busca por estas soluções, elas também fazem parte, né, das discussões do que a gente chama de climate finance, né, que é o financiamento climático focado em soluções práticas que façam com que a gente possa ter uma mudança em relação ao pensamento do investimento. Então, o que é o capital, né? Toda vez que a gente fala que direcionar o capital, ele traz o desenvolvimento. Onde a gente coloca o dinheiro, haverá desenvolvimento. Então, esta discussão vem lá do Acordo de Paris, você já deve ter escutado, o professor Luan deve ter comentado sobre o artigo 6, onde essa questão dos financiamentos climáticos, eles precisam ser trabalhados, precisam ser investigados para onde se direciona isso. E essa discussão do fluxo de capital mundial precisa ser bem trabalhado. No Brasil, já existe um programa que o governo lançou, chamado EcoInvest Brasil, onde você tem várias formas de se trabalhar a atração do capital para trabalharmos com as questões climáticas. Porque, gente, aqui é um ponto de atenção. Atrair o capital só não basta, porque se você vai fazer um projeto climático, nós vamos até falar um pouco na outra aula, sobre a questão da atração do capital e os projetos, o projeto, ele vai ser, geralmente, os projetos aí de clima, vários deles, a grande maioria que vão mexer com grandes estruturas, eles são projetos de longo prazo, 15, 20, 25 anos. Quando nós falamos nisso, numa Selic de 15% ao ano, quer dizer, uma taxa de juros, né, lá casa de 15%, 20% ao ano, dependendo dos riscos, nós pegarmos um financiamento de 20 anos é inviável. Então, precisamos melhorar as condições que o país tem. E o país, para estar numa condição melhor, de baixa projeção de taxa de juros, de baixa inflação, etc., ela precisa trabalhar. Nós estamos hoje, em relação a esse EcoInvest, na questão do fomento à proteção cambial, porque um dólar a 5%, ou a R$5, ou euro, você atrair o capital internacional, ele vem em dólar ou euro. Depois é feita a conversão para o real, e na hora de pagar, você está pagando em dólar e euro. Se você tiver uma variação cambial muito forte, você não consegue repagar o seu financiamento. Então, tem uma série de estruturações em cima da forma de atrair o capital que precisa ser trabalhada. E isso eu não falo só do Brasil, tá? Nós estamos falando principalmente dos países do sul global que estão trabalhando, e por isso essas discussões são levadas a um ponto de discussão na ONU, né? Não é só, se fosse só Brasil, a gente estaria discutindo só dentro de casa, juntamente com os principais investidores. E outras tendências, né, do mercado de carbono, que eu não vou entrar muito, porque vai ser tema, né, da próxima aula do professor Luan, mas é só para apontar aqui que são as tendências que vão impactar os negócios
vai ser a questão também do comércio internacional de carbono. Nós temos a lei, o mercado está sendo implementado, mas ainda há um longo passo de políticas que devem ser tratadas, porque uma coisa é você trabalhar no mercado dentro de casa com carbono, e a outra é querer comercializar esse carbono dentro de um mercado internacional. Para você poder comercializar um ativo financeiro dentro do mercado internacional, ele tem que seguir uma série de regras e padrões. Mas deixo isso para o professor Luan comentar com vocês, tá? E quais as tendências que vão impactar ainda os negócios? Nós temos que nos preocupar em relação à questão da biodiversidade, olhar especificamente a cadeia de valor. Por quê? Porque a gente sabe que das empresas, principalmente das grandes empresas, 80% das emissões vem do chamado escopo 3. Quem são o escopo 3? A cadeia de suprimentos. Porque o escopo 1 e escopo 2, chamado escopo 1 e escopo 2, nós estamos falando de dentro da empresa, né? É a operação da empresa, né? Agora, quando a gente olha toda a cadeia de fornecedores, há uma dificuldade de levantamento de informações, e é necessário cada vez mais se otimizar e reduzir essas emissões na cadeia de fornecedores. E tudo isso também tem que ser discutido olhando a transição justa. Eu vi que o professor comentou lá nas perguntas, então vocês já estão discutindo isso, né? A transição justa é extremamente relevante, e cada vez mais a complexidade das informações em relação a clima, meio ambiente, a questões sociais, etc., ela traz uma série de informações que são extremamente complexas de se analisar. Essa complexidade exigirá cada vez mais tecnologias, tanto para a construção de banco de dados, trazer ferramentas de inteligência artificial, para que a possa melhorar na sua eficiência de análise, né, e na coleta de informações. Então, trazer lá os robozinhos que buscam informações, os famosos machine learning, né, aqueles instrumentos que vão, conforme os algoritmos que vão refinar o aprendizado sobre determinadas informações, né, e os relatórios de sustentabilidade, que precisam estar cada vez mais padronizados e precisam ser comparáveis, precisam estar coerentes com tudo que está sendo feito. Então, esse contexto todo é necessário, e o sistema financeiro nacional, aí vamos falar de como que o Brasil está olhando tudo isso. Então, antes de entrar no tema de finanças, o sistema financeiro nacional, gente, ele é muito grande, né? Nós estamos falando de um sistema que é composto aqui no Brasil pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a Previc, que esse conjunto eles olham 4 tipos de mercado: o monetário, que é ligado a papel moeda, a questão de conta corrente, né, então a circulação do dinheiro; mercado de crédito, que fornece recursos de financiamentos, empréstimos para as pessoas; mercado de capitais, onde as empresas podem buscar, né, os recursos de terceiros e compartilhar ganhos e riscos, que é através das ações que são colocadas nas bolsas; e o mercado de câmbio, que é o mercado de compra e venda de moeda estrangeira. Então, esse conjunto todo possui, dentro de cada mercado, diferentes instrumentos financeiros, né? Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, dentro do mercado de capitais, os principais instrumentos financeiros são certificado de recebíveis imobiliários, que é um título de renda fixa. O que é um título? O título, ele é uma espécie de contrato onde você está colocando lá as condicionantes de valores, você está colocando condicionantes e regras que serão uma forma de você transitar um recurso financeiro.
Através de uma, e você tem os títulos podem ser classificados em renda fixa ou variável. Como diz o nome, renda fixa, é porque ele é estabelecido um índice que você pode saber quais são as possibilidades de ganho. Então, você pode estar atrelado ao IPCA, né, que é o índice, né, de consumo, do consumo, ou você coloca a inflação, você coloca a Selic, então tem vários, o CDI, né, que é o Certificado de Depósito Interbancário, então você pode trabalhar com renda fixa ou variável, porque o variável você pode estar atrelando a ações ou outros itens que não são pré-estabelecidos. Então, você tem certificado de recebíveis imobiliários, que é justamente para trabalhar a aplicação do dinheiro no mercado imobiliário, ou certificado de recebíveis do agronegócio, que é um título de renda fixa para trabalhar com financiamentos para o agronegócio, letras de crédito imobiliário e do agronegócio, então, também são focadas em instrumentos de renda fixa no mercado de capitais, a parte de debêntures, que são títulos de dívidas, né? Esse título de dívidas que eles fazem com que você seja capaz de gerar um direito de crédito para os investidores. Esses investidores vão receber remunerações, que vão estar baseadas em regras dos juros, né? E vão ser ofertados essas debêntures, esses títulos, né? Que vão ser aplicados e tem exatamente regras de como eles vão estar, quando vão vencer, se ele é título de renda fixa, como ele vai ser rentabilizado, etc. E tem as ações, que são títulos que representam parcelas do capital social de uma empresa. Então, você pode comprar a ação e ficar acompanhando. Aí você vê lá na bolsa lá a variação, né? A ação sobe, desce, tem lá toda uma oscilação de preços no mercado. Então, esse é o mercado de capitais. Por que eu estou falando dele? Porque nós vamos falar dos títulos verdes, né? Os títulos verdes são títulos de dívida. Então, o título de dívida, ele é um instrumento financeiro que representa uma obrigação de pagamento, né? Onde esse emissor, né, é a pessoa que está emitindo aquele título, pode ser uma empresa privada ou governo, e ele assume um compromisso com o investidor sobre aquele recurso que está sendo aportado. Então, no Brasil, nós temos títulos de dívida pública do governo, que o principal é o Tesouro Direto. Então, quando a gente fala lá que os investidores podem comprar títulos do governo federal, é onde você vai lá e faz um investimento no Tesouro Direto, né, você está investindo num título do governo brasileiro. E no título de dívida corporativa, você pode estar investindo tanto num certificado de recebíveis imobiliários, ou até mesmo do agronegócio, ou numa debênture. Então, a debênture de infraestrutura, uma debênture ligado ao desenvolvimento, por exemplo, saneamento básico, você pode estar fazendo um investimento naquela empresa que lançou os papéis de debêntures e ele coloca no mercado, e quando você está investindo naquele título, você está emprestando dinheiro para aquele projeto, tá? E aí, vamos falar um pouco das resoluções, só um minutinho, gente. Quando a gente fala, gente, quando a gente fala de toda a parte do arcabouço, né, ligado ao setor financeiro, quem é que faz a diretriz de regulação? É o Banco Central do Brasil. Ele que regula bancos, ele regula a questão das financeiras, das empresas de pagamento, fintechs, seguradoras. Então, na hora que a gente olha essas resoluções que estão ligadas às questões ambientais, ele já vem de longa data sendo
tratado. Então, em 1995, o Banco Central lançou o Protocolo Verde, que foram as diretrizes voluntárias, que foram, no início, adotadas por 5 bancos estatais. E foi, ao longo do tempo, tendo uma grande evolução. Nós tivemos financiamentos ligados à Amazônia, nós olhamos a questão, em 2010, da agricultura de baixo carbono. 2014, nasce uma primeira resolução sobre responsabilidade socioambiental. 2015, começa a ter regras em relação à questão do monitoramento do efeito das secas e os impactos no setor financeiro. 2016, nós tivemos um guia de emissão de títulos verdes lançado pela Febraban e CEMEDES. Olhamos a resolução sobre gerenciamento de riscos integrados em 2017. 2018, nós começamos a olhar a questão do TSFD. O que é o TSFD? É a força-tarefa que é ligada às questões financeiras em relação ao reporte de temas climáticos, né, que foi lançado pela Febraban. 2019 começa também a ter uma série de análises de impacto, principalmente dos efeitos Brumadinho e grandes catástrofes, né? 2021 começa o gerenciamento de riscos e o padrão de relatórios, né? 2021 tem a integração das questões ambientais, questões sociais e questões climáticas, juntamente com as questões econômicas. E 2022 começa também a avaliação da exposição do setor financeiro nacional aos riscos de transição. O que significa nós temos esses eventos extremos, como secas, etc. Então, tudo isso, o Banco Central, ele precisa trazer uma resolução, e quando a gente fala de um financiamento, o financiamento segue regras, né, estabelecidas pelo Banco Central, pela CVM. Então, quando é um fundo, a CVM coloca todas as regras do que é um fundo, que tipo de fundo, o que opera, como que tem que estar reportado para o cliente. Então, a mesma forma, o Banco Central, ele estabelece uma série de resoluções, e eu trago aqui algumas resoluções que foram referentes à questão da gestão de riscos climáticos. Então, você tem, desde a resolução 139, que é a divulgação do relatório de gerenciamento de risco social, ambiental e climático, a questão da caracterização dos empreendimentos e assim por diante. Então, nós temos aqui o conceito que a gente tem que prestar muita atenção, é que o financiamento em si, ele segue uma série de dinâmicas. Então, para você chegar no financiamento sustentável, você tem um regulador, você tem um contexto de mercado, e aí você traz taxonomias, princípios e definições. Então, o que é a taxonomia? A taxonomia é uma palavra que foi, digamos assim, extraída da biologia, né? Porque taxonomia, na realidade, na biologia, é a classificação dos seres vivos. E aí, a taxonomia foi adaptada para o mundo de sustentabilidade e finanças, e a gente traz a taxonomia, por exemplo, sustentável brasileira, que classifica quais atividades econômicas são sustentáveis. É um catálogo que você vai identificar com base técnica científica quais são os projetos que contribuem com os objetivos ambientais, econômicos e sociais para a sociedade brasileira. Por isso que é a taxonomia sustentável brasileira. Nós temos taxonomia da União Europeia, temos taxonomia na Ásia, taxonomia lá na Índia e outros países. Então, tudo isso tem também as taxonomias ligadas à questão de critérios do mercado de capitais. Então, ela foi definida pela Associação Internacional de Mercado de Capitais, que é o ICMA. Em 2021, nós tivemos, então, todos os critérios ligados aos temas de títulos temáticos, né? Então, esses títulos temáticos, eles vão apoiar o desenvolvimento das atividades econômicas, prevenir o greenwashing,
trazer cada vez mais a clareza e a transparência de o que precisa ser divulgado e para que as pessoas entendam qual é a política que está sendo feita naquele país e o que ele está querendo incentivar e quais são os objetivos, né, em relação a isso. De novo, então, lá atrás eu falei assim, ó, o direcionamento do capital traz o desenvolvimento. Então, o país precisa entender quais são as suas prioridades. Então, se o país assinou um acordo de Paris, ele criou a sua NDC, ele tem a sua política de clima e ele tem a política setorial. Então, para que possa acontecer aquilo, é direcionado um capital. O setor econômico acompanha todo esse movimento de mercado para poder criar as regras e quais são os instrumentos financeiros que vão fomentar, então, toda essa estratégia, tá? Então, você tem vários tipos de... A taxonomia, ela precisa olhar os reguladores financeiros para entender as intervenções regulatórias e o fluxo de dinheiro. Ele tem que trazer a cobertura a taxonomia tem que olhar essa questão dos bancos e instituições financeiras para que aumente a eficiência dessas operações e financiamentos, né? Ele vai trabalhar com os investidores, porque ele tem que entender quem é que vai colocar dinheiro para isso. Então, o que é que os investidores estão entendendo como prioridade, como é que eles vão enxergar essas políticas todas, e como é que esse recurso que o investidor está colocando vai cada vez mais ser direcionado para aqueles principais pontos. Então, Linda. Oi? É só para sinalizar que a gente tem aproximadamente uns 10, 15 minutos ainda de momento expositivo antes de começar as perguntas e respostas, tá? Mas a gente pode ir administrando isso. Tá bom, sem problemas. Obrigado, Fernando. Felipe, olha eu. Sem problema. Decisores políticos, né? E a taxonomia, então, também tem que olhar essa questão de usuários, porque cada vez mais a gente tem que entender esse direcionamento. E tudo isso tem que ser monitorado para que a gente possa justamente falar, olha, no Brasil, para cumprir a NDC, naquelas políticas climáticas, setoriais, etc., foram direcionados recursos públicos, recursos privados, foram feitos investimentos na ordem de grandeza de tanto, e a gente conseguiu atingir uma meta X. Então, ali a gente começa a conseguir ter o balanço de quanto o país realmente está tomando ações, se está faltando capital, entre outros pontos. Então, para quem quiser conhecer a taxonomia sustentável do Brasil, ele terminou a consulta pública em 31 de março desse ano, e ele está sendo trabalhado, né, o governo federal, o Ministério da Fazenda, está fazendo um trabalho de compilar todas as contribuições e refinar, então, essa taxonomia, e deve ser publicada agora, no segundo semestre desse ano, para que a gente possa ter uma taxonomia para o nosso país, tá? Os princípios, então, falando nessa questão dos princípios do mercado de capitais para os títulos sustentáveis, nós estamos, os princípios, eles olham 4 principais pilares. Um é, qual é o uso desse recurso? Que processos você tem para avaliar e selecionar projetos? E como você faz a gestão desses recursos e os relatórios? Então, os princípios, né, que é a ICMA, né, a International Capital Markets, ela traz o seguinte, ele tem o Green Bonds Principles, desculpa, assim, não tem como a gente deixar de falar em inglês, tá, gente, peço perdão, mas é porque, como o mercado financeiro, ele é um mercado global, ele tem muita coisa que a padronização é estabelecida globalmente e acaba sendo publicada internacionalmente. Então, o chamado GDP, nada mais é que são os princípios dos títulos verdes, tá? Então, os princípios para os títulos verdes, eles vão apoiar, né, os emissores no sentido de o que é que você pode considerar um projeto que é ambientalmente saudável, sustentável,
faça uma economia de emissões líquidas zero e proteja o meio ambiente. Então, lá dentro desses princípios, existe todo um descritivo de como que você traz um projeto que tenha atenda a esses critérios e que tenha, então, um grande potencial de ser elegível a algum tipo de financiamento, tá? Então, aqui você trabalha, o ICMA, né, tem para projetos ambientais, a mesma coisa para projetos sociais, então todos os princípios que atendem às regras sociais, todos eles seguem o mesmo padrão de uso de recursos, processos, gestão do recurso e relatórios, tá, gente? O que muda, né, no princípio, internamente, é a descrição dos tipos de projetos, a elegibilidade dos projetos, então muda, é feita uma adaptação para cada tema. Então, nós temos aqui os princípios sociais, temos os títulos de sustentabilidade, o que é o título, qual a diferença do ambiental e social? O título de sustentabilidade, ele pode ter componentes no projeto que são ambientais e sociais. No caso, o lado social é muito focado nas questões sociais, e no ambiental ali é um projeto caracterizado em termos de impactos ambientais, tá? Aí você tem um outro título que é chamado de título vinculado à sustentabilidade. É um título que tem características sociais, ambientais, e qual a diferença deste título com o título de sustentabilidade? Aqui no título de sustentabilidade, ele segue metas daqueles projetos como um todo, e ele se compromete a implementar determinados, aquele projeto em si, que tem redução de impacto ambiental e social. Neste aqui, ele se compromete com uma meta, por exemplo, de redução de carbono. E aí, a somatória dos projetos que estão debaixo do guarda-chuva do vinculado à sustentabilidade, ele fala assim, vamos reduzir em 30% as emissões em X anos. Se ele não conseguir, ele pode ser penalizado na sua taxa de juros. Então, ele é vinculado à performance real de uma meta pré-estabelecida, tá? Então, os títulos verdes hoje temos aqui no mercado, né, guia para emissão de títulos verdes, esse guia está no site da FEBRABAN, lá ele explica o que é a emissão, como se faz a emissão e após a emissão, então, análise, desempenho, preparação, monitoramento, isso tudo está explicado lá dentro, de forma que você consiga entender cada vez mais esses critérios. Isso aqui na outra aula a gente vai estar falando um pouco mais, né, em detalhes, tá? Temos a taxonomia dos chamados títulos climáticos, né, que é desenvolvido pela Climate Bonds Initiative. Ela tem uma taxonomia que direciona também, da mesma forma, os usos do recurso, a parte de critérios, etc., mas especificamente o que são considerados projetos climáticos, né, principalmente ligados à transição climática e que consigam fazer com que o aquecimento global, né, esteja no máximo dentro de um cenário de 2 graus. Então, aqui você tem também um outro princípio, que é princípio para as finanças de impacto positivo. Eles fornecem também uma visão de linhas de negócio, o que é o empréstimo em si, o que significa você falar de impactos financeiros, e o que você está trazendo realmente de métricas, porque hoje o financiamento de impacto, um dos grandes problemas é como você chegar nas métricas de impacto. Então, os princípios de impacto, ele tem uma contribuição em relação às questões dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ele tem vários tipos de instrumentos, como empréstimo, títulos, a parte de equity,
aqui eu não vou nem entrar, porque senão é muita coisa para ficar explicando, que é o mezanino, que é uma forma da gente fazer determinados fundos e titulação. Tem a parte de financiamentos, onde a gente tem todo um processo, metodologias, análises, etc. Então, os princípios, eles prescrevem metodologias, prescrevem a parte dos principais indicadores e que tipo de divulgação tem que ter e que tipo de avaliação vai ter que ter. Estou passando aqui muito rápido, porque a gente está com pouco tempo, esse material vai ficar com vocês também, né? Então, a ideia é a gente dar um overview, vocês terem essa visão, e aí a gente entrar nas perguntas e respostas. Então, quando a gente fala das finanças sustentáveis, nós temos várias definições. O financiamento climático, que é ligado, então, já à questão do apoio à transição e adaptação em relação às questões do clima. Finanças verdes, que cobre o financiamento climático e aborda também outras questões ambientais, como de conservação de biodiversidade, controle de poluição. Financiamento de impacto, que são as atividades que vão produzir algum tipo de impacto positivo. Temos um investimento responsável, ou ISG, onde você direciona critérios, né, de ambientais, sociais e de governança para aqueles investimentos. Os financiamentos sociais, onde você tem claramente categorias como saúde, habitação, geração de emprego, como itens necessários para que se aprove esse tipo de projeto, assim como nós temos investimentos socialmente responsáveis, onde você tem uma série de critérios éticos, ambientais e sociais, e as finanças sustentáveis, que abarcam a questão climática, ambiental e social, além das regras todas pré-estabelecidas, e as taxonomias que definem, então, o que é um financiamento. Então, quadro resumo disso, você está falando que as finanças sustentáveis, eles têm abarca a estabilidade econômica e financeira, ele abarca as finanças verdes, as finanças sociais, os investimentos e o financiamento de impacto. Então, vocês veem que tem uma série de definições, onde aqui eu trago alguns exemplos só para a gente tentar pegar tudo isso e falar assim, então o título verde é um título de valor imobiliário de renda fixa que levanta capital para projetos novos ou existentes com benefícios ambientais e ele segue princípios de títulos verdes lá do International Capital Markets, ou ele pode estar seguindo princípios da União Europeia, ou ele tem ainda o Climate Bonds Standard, dependendo do tipo de projeto que ele está buscando alcançar. No caso do título social, ele segue os princípios do ICMA, ou nos casos da sustentabilidade do ICMA, ou tem ainda os títulos de transição, que são os títulos climáticos, que tem desde a parte de diretrizes internacionais, ou do Banco AFC, ou de transições do Climate Bonds. Então, é só para vocês terem um quadro, resumo, de que fazer um financiamento, ele tem uma série de processos e procedimentos, né? E o financiamento climático, falando um pouco, muito rápido aqui, ele é a discussão do financiamento climático, principalmente lembrando da COP30, ele é um financiamento local, nacional, transnacional, que ajuda na redução das emissões. Esses recursos vêm de fontes de países multilaterais, que são destinados a alguns países e que tem vários mecanismos, os mecanismos que são utilizados ou pela ONU, que é o Global Environment Facility, por exemplo, que é o GEF, né, o Fundo, né, de Meio Ambiente Global, ou até mesmo o Fundo de Clima Global. Através desses recursos, eles entram nos países através ou de doações ou subvenções, ou de empréstimos, ou de títulos, ou como garantia, ou conversão de dívida.
Então, quando nós falamos de atrair capital e trazer recursos climáticos nas discussões climáticas, a gente está olhando esse percurso todo para chegar nos instrumentos financeiros. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, você tem os países como contribuintes, tem os agentes intermediários como a GIZ, NORAD, DEFRA, que são os vários agentes que trabalham nos países, e você tem uma série de mecanismos que podem ser tanto ligados à ONU, que é os fundos que eu acabei de citar, o Fundo Ambiental e o Fundo Climático, e mecanismos que são transmitidos a partir de bancos multilaterais, como o BID, BEI, etc., ou pela própria ONU, e vem para os países, então, para fazer a implementação das NDCs ou das atividades. Segue uma série de informações, né? A gente precisa olhar esse direcionamento financeiro através de todos esses agentes, então, quais são os acordos globais, quais são os frameworks que nós temos, tanto de relato como está sendo falado do IFRS, S1, S2, dos bancos centrais, como é que isso depois é avaliado em termos de rating de crédito, critérios que são utilizados, frameworks e relatos onde busca-se dados e como é que isso é colocado nas bolsas e nos mercados. Então, tudo isso, gente, ele é muito complexo e, ao mesmo tempo, muito bem estruturado. Então, nós temos todos esses instrumentos baseados em metas ESG, que tem suporte dos bancos ao crédito e à consolidação de vários títulos e muitas iniciativas regulatórias e privadas. Tudo isso por quê? Porque quando a gente olha principalmente as questões ambientais, sociais e climáticas, ele mexe no fluxo de caixa, ele vai mexer na demonstração de resultados, nos ativos e nos passivos, e tudo isso tem um grande impacto na forma como a gente faz o negócio, no modelo de negócio, no produto, no serviço, e, consequentemente, na forma como a gente está trabalhando. Então, quando a gente fala do impacto, né, desses relatos, quando a gente olha no impacto dos relatos climáticos e nas questões de sustentabilidade, nós, do lado financeiro, estamos olhando qual é a exposição das empresas frente às questões climáticas e a exposição das empresas frente às questões de sustentabilidade, porque isso representa um risco e precisa ser mitigado, precisa ser trabalhado, e a empresa precisa demonstrar que está fazendo, né, tudo isso. Só uma visão rápida e a gente já encerra aqui, ó. Nós temos a visão geral do mercado, então, desses títulos como um todo. América Latina, aqui, o Brasil é um dos grandes emissores, mas o Brasil e México, eles têm aí a parte de finanças sustentáveis. Em 2023, o Chile foi o segundo maior emissor, e depois a gente está aí, no ano de 2025, onde registrou-se um volume de 5,9 trilhões em dívida verde social sustentável, vinculada à sustentabilidade, e até o final do primeiro trimestre desse ano de 2025, né, a gente está vendo aí que deve atingir um marco de 6 trilhões de dólares no mundo, né. Então, a gente tem muitos desafios e muitas oportunidades, principalmente em relação às questões climáticas dessa transição. Precisamos fazer, né, com que haja essa mudança. Então, essa mudança, ela é uma mudança tecnológica, política, da forma de se fazer um modelo de negócio, da forma da gente usar os recursos, da forma de ter o financiamento adequado, etc. Então, e esse conjunto todo tem que estimular as tecnologias de baixo carbono, soluções baseadas na natureza, precificação de carbono, a vulnerabilidade, as questões ambientais e políticas. E só falar aqui, então, já existem hoje bancos trabalhando com o framework de finanças sustentáveis, e o Brasil, né, falando um pouco dos recursos, nós trouxemos o ano passado, o Brasil trouxe 7,2 bilhões em dívida sustentável através do título soberano, que era um título verde, que foi injetado no Fundo Clima, e
o país, o governo federal não é um banco, ele não trabalha, né, com empréstimos, então ele designa o BNDES, que é um banco, que uma autoridade para trabalhar com essas informações. Então, olha, tem algumas recomendações de leituras para vocês, e a gente fica aberto para dúvidas, e estou aqui à disposição. Obrigada, gente. Muito obrigado, Linda. Desculpa a correria, é só para a gente poder permitir que o pessoal interaja com você antes do fim da aula. A gente já tem 2 perguntas aqui no chat, eu queria saber se a Silvia e a Bárbara gostariam de fazer pessoalmente as perguntas. Silvia, você está aí? Ou a gente lê? A Silvia. A Silvia, ela agradeceu, Linda, e perguntou se você poderia expandir um pouco sobre quais os benefícios de você emitir títulos verdes versus títulos de dívida comuns. Ela perguntou se seria principalmente o acesso a taxas de juros diferenciadas, mais baixas, e aí eu não sei se a gente já pergunta também a dúvida da Bárbara, ou se você prefere responder essa primeira. Amigo. A gente pode responder, sim. A diferença... Rapidinho. A Paula, Fê, falou que está tentando complementar o da Silva, então se você quiser ler também a da Paula... Ah, tá bom. Pronto, e aí é isso, a gente pediu 3 perguntas, a gente fala da Paula e também tem a da Bárbara depois. A da Paula complementando a da Silvia, obrigada, Mauri. Sobre o apetite dos investidores, principalmente títulos verdes, e se os títulos que as empresas brasileiras estão emitindo estão realmente entregando metas sustentáveis esperadas. Ela já ouviu que tem o básico, às vezes, mais empacotado como algo especial e passa. Então, Linda, essas são... Vamos fechar assim, a pergunta da Silvia com a da Paula. Se você precisar que eu repita alguma coisa, você me diz, tá? Por favor. Bem, em relação à diferença entre o título verde e o título, digamos, tradicional, né? O título tradicional, você vai ao mercado, geralmente as empresas, ou país, ou município, falando assim, olha, eu preciso de X milhões de dólares para melhorar a minha gestão. E aí ele tem lá todos os argumentos e apresenta. E aí as análises são feitas e quem quiser investir naquela empresa em si, ela acaba colocando lá o recurso. O título verde, ele olha, além da empresa ou do município ou do país, qual é o projeto que está sendo chamado de verde, né? Então, no caso do Brasil, esse exemplo que eu passei agora, do título verde soberano porque é do país, né, gente? A justificativa desse título verde foi: eu preciso de recursos para estimular a minha NDC. Eu tenho vários setores que são altamente de emissões, e aí eu preciso desse recurso. Então, ele traz lá o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, ele traz quais são as metas setoriais, ele traz tudo isso, e o investidor que quer que o Brasil realmente, né, avance em tudo isso, ele vai lá e compra aquele título e fica acompanhando as metas compromissadas dentro daquele acordo. Então, por isso que o BNDES vai lá, pega aquele recurso, né, do Fundo Clima, e começa a colocar para projetos muito específicos. Não é todo e qualquer projeto que entra no BNDES, tem regras claras que estão ligadas justamente ao compromisso que o Brasil fez. É o que a gente chama de rastreabilidade do dinheiro. Eu empresto dinheiro para você para um determinado fim, né? Simplificando, é tipo assim, olha, o Felipe veio e pediu o dinheiro e falou assim, não, eu preciso construir a minha casa. Aí eu empresto o dinheiro para ele. Aí passa um ano e eu falo, Felipe, como é que está o andamento da casa? Ah, eu comprei um carro. Aí eu vou lá e falo, Felipe, lamento, você vai ter que me devolver o dinheiro. Então, é mais ou menos isso quando a gente fala de rastrear o recurso. Então, se o Brasil se comprometeu com projetos ligados à NDC, ele tem que provar isso, porque senão o investidor pode falar, me devolve o dinheiro, né?
Então, essa é a questão do título carimbado ou temático, né? Então, se você não entregar exatamente aquele projeto, o investidor te penaliza, não só pedindo o dinheiro de volta, mas dependendo do contrato, você paga multas, etc., tá? Então, a vantagem, além dessa questão do entendimento claro, por que o título verde, você viu no último slide que eu passei lá, dos valores que estão sendo trabalhados no mundo, né? É porque, primeiro, o mundo inteiro sabe do problema, por exemplo, das questões ambientais, sociais e climáticas. Então, os investidores que estão querendo realmente direcionar seu capital para aquilo, ele, a partir do momento que ele olha um projeto bem desenhado, com métricas, tal, etc., que ele pode acompanhar e cobrar, ele tem maior interesse do que simplesmente falar assim, aquela empresa vai fazer uma gestão melhor, legal, né? E, então, a vantagem de um título temático, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de um título tradicional, quando nós colocamos aquilo no mercado, até, vamos supor, você pediu 10 milhões, até a gente colocar aqueles 10 milhões e achar os investidores, podia levar um ano e meio, até 2 anos, dependendo do tipo de projeto ou instituição. Um título temático, ele sai em dias. Né? Então, a vantagem de você ter um título temático é a atratividade do capital para esses temas e também a segurança de estar olhando que aquele dinheiro vai para um fim específico. Né? Então, a agilidade é muito grande. Eu participei do primeiro título, né, na época do Banco Santander, na Espanha, eram 800 milhões de dólares, que geralmente demorava cerca de 6 a 12 meses para ser colocada no mercado. Esse primeiro título verde, que saiu naquela época, saiu em 45 minutos. Né? Então, a minha empresa acreditou. Significa que em 45 minutos apareceram, né, porque isso fica listado, né, nas ações como um todo, e sai assim numa velocidade impressionante. Então, você imagina, você como o emissor, você ter o capital no mesmo dia ali chegando para você, é muito melhor do que você esperar um ano, né, gente? Então, essa é a primeira grande vantagem de você ter um título temático. E justamente por esse ganho, né, é como se você estivesse recebendo, né, o capital adiantado, não tem tanto diferença em termos de taxa de juros. Lá no início havia uma pequena diferença. Hoje em dia não há mais diferença entre o título verde e o título tradicional. Só que o título verde tem essa atratividade, ou o título social, o título climático tem essa atratividade. Então, há uma aceleração. E os investidores, todos eles, quando você olha aqueles princípios, quem escreve a maior parte dos princípios são os investidores. Por quê? É a preocupação de saber onde vai o meu dinheiro. Eu sou investidora, eu quero saber onde eu estou enfiando o dinheiro. E quero saber se aquele dinheiro está proporcionando realmente um bem. Então, esse é o pensamento do investidor, tá, gente? Quando eu falo eu, é o investidor ali, né? Colocando a carapuça investidor. Então, você tem uma visão hoje, de todo investidor hoje que tem muito recurso, ele está realmente preocupado com o bem-estar do planeta como um todo, querendo fazer negócios rentáveis, querendo trazer, mas um capital para o uso, digamos assim, do bem, né? Antes ele nem sempre tinha a certeza de que isso estava acontecendo. Então, não sei se eu respondi a pergunta das meninas, mas a gente pode avançar em alguma outra. Tá, obrigado. Bárbara, você gostaria de falar a sua pergunta? Você está aí? Bom, então vou fazer só para a gente não perder tempo. Professora, a Bárbara, ela colocou assim no chat: excelente material, parabéns, professora linda. Gostaria de saber como atualmente o Brasil encontra-se posicionado em relação a editais de financiamento e incentivo para startups em Climate Techs e Ocean Techs. Agradeço. Ótimo, Bárbara. Em relação a editais, cada vez mais você vai encontrar, sim,
tanto do setor público quanto o privado, fazendo chamadas, né? Não só Brasil, tá, gente? Na questão oceânica, eu não sei se já está fechada, mas, por exemplo, o Príncipe de Mônaco abriu um edital muito grande para projetos oceânicos, né? Ele, não sei se já fechou o prazo, mas era para capturar os projetos esse ano, ele ia fazer uma busca para que o ano que vem ele pudesse direcionar esses recursos. Eu não sei se vocês conhecem o Principado do Mônaco, né, que fica na Europa, tem a realeza lá, e o Príncipe de Mônaco é um dos maiores defensores da economia azul. Então, quem não conhece, ele é o cara que mais, né, numa discussão de COP ou discussão da ONU, está ali, né, representando e falando e puxando muito sobre isso. Além disso, a questão de as startups. Como eu falei, assim, nós estamos num momento de transição. Para fazer a transição, a gente precisa mudar. E se não tiver mudanças, a gente não consegue entregar uma economia de baixo carbono, principalmente. Então, para isso, precisa ter tecnologias, e tecnologias eu não falo só de hardware e software, tá, gente? Tecnologia social, tecnologias de modelos, tecnologias metodológicas, tem, assim, um monte de inovações a serem feitas para que a gente possa avançar nisso. Então, você tem lá nas Agritechs, lá, né, na Exalc, tem lá toda uma capacitação em relação ao desenvolvimento de startups ligados ao setor de agricultura, olhando, inclusive, muitas delas as questões climáticas, né, como é que faz captura de carbono no solo, a questão do uso do AFOLU, etc. Aí você tem, na USP também, tem vários investidores lá que trabalham com as startups que estão sendo incubadas lá, temos o pessoal dos bancos privados, né, os grandes bancos que trabalham em relação às startups de desenvolvimento dos instrumentos financeiros para clima, para sustentabilidade, para desenvolvimento de cálculos metodológicos. A FINEP, que tem promovido bastante desenvolvimento, ele abriu um edital esse ano, não sei como é que está o andamento desse edital, mas ele tinha aberto um edital bem significativo para todos esses estímulos climáticos e sociais. A Braskem tem um laboratório para justamente estimular fintechs em relação a como trazer, né, para a indústria de óleo e gás, né, desculpa, eu fico misturando a nossa português, eu peço perdão para vocês, mas assim, do óleo e gás, em relação à substituição, né, de produtos que devem ter, tanto que eles estimulam muito lá no Lab Braskem, até o trabalho que eles têm lá de bioplástico, né, foi desenvolvido a partir desses desenvolvimentos todos dos laboratórios, e assim por diante. A gente já poderia aqui ficar listando um monte de coisa, mas assim, existem muitos, começam a crescer isso cada vez mais. Fiquem atentos, né, às pesquisas aí de vocês olharem, as divulgações que estão acontecendo, mas há um estímulo sim, porque não dá para a gente avançar sem essas inovações. Tem mais algum ponto? Sim, Linda, obrigado. Pedindo licença aqui para a gente avançar um pouquinho no horário, eu queria ver se o Pedro Peçanha e a Dandara gostariam de fazer as perguntas, assim, sendo as últimas perguntas. Então, falando, né? Então, Pedro, por favor, e na sequência, Dandara também, se você quiser falar, vai ser um prazer. Obrigado, Felipe, e obrigado, Linda, pela aula. Minha pergunta se refere ao tema do financiamento climático e qual a implicação de uma taxonomia brasileira bem estruturada, já que está sendo feita toda essa revisão e essa compilação dos dados, né, das consultas públicas. E aproveito também para perguntar se alguns projetos podem ser classificados em mais de um título, já que tem os títulos sociais, e às vezes os títulos sociais também envolvem algum impacto econômico. Então, é muito tênue essa diferença. E aí eu queria saber se essa classificação ela é única, um título, um projeto só pode se encaixar em uma classificação ou mais. Obrigado. Então, em relação à classificação, e assim, você tem lá
acessando os princípios, você vê com clareza o que pode ser chamado social ou ambiental, etc., né? Quando tem um impacto maior ambiental, social e econômico, ele vai para a classificação sustentável, né, que abarca os pilares aí. Então, esse fica mais tranquilo de você ter um título sustentável ou vinculado à sustentabilidade, e o projeto já fica acomodado nesses critérios, tá? Em relação à questão da taxonomia brasileira, que você perguntou, qual a relevância da gente ter uma taxonomia brasileira? Porque a sustentabilidade, como vocês viram, ela é muito grande, e a prioridade, né, das questões ambientais, climáticas, varia de país para país. Então, para o nosso país, a gente tem lá a questão do uso da terra, desmatamento, etc., que é uma das grandes prioridades. Em compensação, na Europa, a grande prioridade está ligada à energia elétrica, né, porque ainda a energia elétrica deles não tem essa matriz renovável como nós temos. Então, quando a gente traz uma taxonomia, a taxonomia está mostrando ao mundo, dizendo assim, para o Brasil, é de extrema relevância que a gente trabalhe nestes aspectos de sustentabilidade. E aí ele traz a taxonomia falando assim, então, eu, como país, vou olhar estes temas. Tem 9 setores que foram, né, listados dentro da taxonomia brasileira, então você tem o setor de agronegócio, indústrias de transformação, mineração, etc. Então, lá dentro da taxonomia, ele está dizendo assim, quando nós olhamos um projeto de mineração, a gente olha todos esses itens. O de agricultura, o que a gente está chamando de agricultura sustentável, são todos esses pontos aqui. E dessa forma, quem está buscando recurso internacional ou nacional, o investidor, ele vai estar olhando e falando assim, o Felipe trouxe um projeto de agricultura que ele classifica como sustentável, então deixa eu ver, dentro das características de taxonomia sustentável brasileiro, se bate com aquilo que o Felipe está pedindo. E aí ele tem certeza, ter uma base para discutir com o Felipe, falando, Felipe, olha, você me apresentou um projeto aqui que diz que a sua agricultura é sustentável, mas está faltando coisa, ou por que você não colocou isso? Esses indicadores aqui estão faltando. Senão, ele não consegue efetivamente classificá-lo como sustentável, né? Então, a ajuda desse tipo de taxonomia é fundamental para que o investidor fique confortável. E quando eu chamo de investidor, gente, vamos falar, banco é um investidor na hora que está fazendo um financiamento, você tem um investidor institucional, né, que pode ser um fundo que exista, que esteja trazendo recursos, pode ser um banco de desenvolvimento, pode ser uma multilateral. Então, investidores, você tem vários tipos de investidores. Então, na hora que a gente chama ele de investidor, todos eles estão olhando dessa forma. E ter uma base para eles é fundamental, porque senão fica assim, o Pedro apresenta um projeto de agro sustentável baseado naquilo que o Pedro acha que é sustentável. Aí vai lá o Felipe apresenta outro projeto de agro sustentável baseado naquilo que ele acha que é sustentável. E aí, na hora de comparar, o investidor comparar, fala, eu não consigo comparar banana e abacaxi. Então, fica uma situação complexa para ele até tomar alguma decisão em qual projeto ele quer investir. Então, é baseado nisso que as taxonomias surgiram, inclusive, há uma discussão de ter até algumas padronizações, essa COP30 vai estar trazendo essa discussão sobre as taxonomias existentes no mundo e suas padronizações em alguns aspectos, mas, naturalmente, o direcionamento vai ser a prioridade de cada país, tá? Esse é o ponto. Obrigado, Linda. Dandara, você está aí, você gostaria de perguntar? Posso fazer a pergunta, falando? Bom dia, tudo bem? Eu sou a Dandara, eu sou botânica, né, de formação, e a minha pergunta ela é em relação ao Fundo Clima, né, porque ele é um recurso reembolsável. E aí a gente estava até falando, né, de questões sociais, assim, aí tem uma divisão, né, de fundos que são para acesso à medicação e à adaptação. Aí a minha pergunta é mais assim, sobre esse, né, quem está mais acessando esse Fundo Clima, né,
E como que seria, assim, algum esclarecimento, que eu não entendi também, para mim não fica muito claro, da onde é que vem a origem desse dinheiro e quem são mais as pessoas que mais estão tendo acesso a esse recurso. Tá bom, então vamos, são várias perguntas aí, Dandara, deixa eu tentar esclarecer para você. Primeiro, a origem dos recursos. Então, a origem dos recursos, ele tem, o Fundo Clima, ele é um fundo institucional, constituído, tem uma resolução sobre ele, tá? Então, ele tem desde uma alocação de recursos, uma parte vem de dentro dos recursos do próprio governo, né? Tem uma parte que vem dos royalties do petróleo, então é direcionado ao Fundo Clima, e vem também de investidores internacionais, né? Então, como foi o caso do Título Verde Soberano, que buscou esses investidores internacionais. Investidores internacionais, você pode entender o seguinte, um país também é um investidor. Então, na hora que, por exemplo, a Europa resolve fazer um empréstimo, né, ele compra uma parte desses títulos soberanos, então ele está investindo no Brasil para poder estimular essa questão climática, tá? Então, esse recurso chega no país, e tem essa parte que vem internacionalmente, e tem essa parte que já é dos próprios recursos aqui do país, né, que é direcionado para esse fundo. Esse fundo, ele recebe esse dinheiro, e como eu disse, o governo, ele não é banco, então ele não pode ficar fazendo empréstimos, essas coisas todas. Ele tem que designar uma autoridade que possa fazer esse serviço. Então, no caso do Fundo Clima, ele designou o BNDES, que é o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele é o Banco de Desenvolvimento Econômico do país. Ele recebe esse recurso da parte reembolsável, já vou falar de uma outra parte chamada não reembolsável. A parte reembolsável é passada para o BNDES, e o BNDES utiliza o Fundo Clima para estimular projetos que estejam ligados às questões do plano clima do país. Quem é que acessa esse recurso? Você tem projetos das empresas, municípios, instituições de uma forma geral, que apresentam o projeto para o BNDES. Mas tem um segundo formato no Fundo Clima, que a gente chama de Fundo Clima Automático. O BNDES, ele é um banco que não tem agências, né? Então, ele tem os seus repassadores oficiais. Quem são os seus repassadores oficiais? São bancos que são homologados pelo BNDES para trabalhar também com o Fundo Clima, como repassador. Então, você tem Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e muitos outros bancos, são vários bancos no país inteiro que são os repassadores oficiais, que seguem as regras que o BNDES estabelece, porque o BNDES tem que atender à instância maior que é o governo, e aí os projetos podem chegar lá numa agência de um banco autorizado. O banco autorizado analisa sobre a ótica, né, das regras do Fundo Clima e verifica a possibilidade, junto ao BNDES, de passar esse recurso para aquele projeto, tá? Então, esse é o lado reembolsável, né, que você é um empréstimo e você tem que repagar, então, através das parcelas. A questão do não reembolsável. O não reembolsável é uma parte que é feito doação para determinados tipos de projeto. O Fundo Clima, todo ano, ele define para onde será doado aquele recurso. Esse ano foi feito, o critério é em cima de periferias sustentáveis. Então, tem uma plataforma do governo, né, que ele lança essa licitação, coloca todas as características dos projetos que podem receber esse tipo de recurso, aí os interessados colocam seus projetos, o Ministério do Meio Ambiente faz as análises desses projetos, né, ele aprova junto a esse comitê do Fundo Clima quais são os projetos que poderão receber esses recursos filantrópicos, né, para fazer aqueles projetos ligados ao tema que foi definido no ano. Então, 2025 é a periferia sustentável.
quem é que repassa esse recurso? De novo, não é o governo, que ele não pode. Então, ele designou a Caixa Econômica Federal para lidar com esta parte dos recursos não reembolsáveis. Ficou claro, Dandara? Ficou, sim. Inclusive, eu achei até interessante essa segunda parte da explicação, porque, assim, parecia algo meio injusto, né? O Fundo Clima tem um recurso aí de montante, parece bem grande, e aonde é que está, né, essa parte que é mais vulnerável, né? Que são as pessoas, que aí eu acho que, no caso, entraria a questão, porque a questão climática tem mitigação e adaptação é principalmente as pessoas, né, que estão aí na vulnerabilidade, né? Exatamente. Imagina, procura lá Fundo Clima no Governo, que você vai achar esses projetos da periferia sustentável, todas as especificações da chamada, tá? Felipe, mais algum ponto? Linda, não. Eu queria te agradecer, encerrando a nossa aula de hoje, pela sua exposição, pelo momento agora de perguntas e respostas. Muito obrigado por ter trazido esse tema tão complexo para a gente em tão pouco tempo. Esse é o nosso primeiro encontro durante o curso. A gente vai se encontrar mais uma vez na semana que vem, inclusive quando a gente continua o nosso curso nesse mesmo formato, nas quintas-feiras, das 9 às 12, aqui remotamente. Linda, de novo, muito obrigado pela sua presença, pela sua aula, e até semana que vem. Queria agradecer também aqui a nossa equipe, a Mauri, a Bia, que estão com a gente aqui. A Nina não está presente, mas ela está acompanhando. Se alguém ficou com alguma dúvida que a gente não pôde contemplar agora, mandem no formulário de presença, que a gente pode tentar levar a Linda depois, mas também computar isso de alguma maneira ao longo do curso. Não esqueçam, inclusive, de preencher o formulário de avaliação, que é como a gente computa a presença. Quem estiver assistindo a gravação, é só ver aqui no Notion o formulário para a gente contabilizar que você assistiu, que você acompanhou a aula. E acho que é basicamente isso, né, Mauri? É isso, gente. Obrigado.